Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma árvore de Phalaenopsis. Eu já separei o tronco ali, vocês podem observar, ele tá lá no cantinho, depois a gente vai lá para estar fazendo o plantio, né? As orquídeas que a gente vai utilizar para o vídeo de hoje vão ser essas Phalaenopsis que estão aqui, ó. Tem duas floridas, né? Aquela ali tá bem bonita e tem uma que já acabou a floração. Mas a gente vai estar replantando elas. Vocês podem observar, ó, que elas estão em um substrato bem velho. Deixa eu focar aqui, tá vendo? Já tá em um substrato velho, a planta já tá começando a querer perder as raízes, então tem que replantar o mais rápido possível. E aí, ao invés de eu plantar simplesmente em um tronco, ou então pegar e colocar em um vasinho e só trocar o substrato, né? Eu decidi plantar elas em conjunto aí, em um tronco, né? Um tronco maior, que eu acho que vai ficar bem legal, e fazer como se fosse uma árvorezinha, né? Só de Phalaenopsis. Eu espero que vocês gostem, sem tanta enrolação. Vamos pro vídeo de hoje, vamos fazer esse plantio, que eu acho que vai ficar bem legal aí o resultado final, né? Mas antes, já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá bom? Para você sempre estar acompanhando aí os vídeos, as dicas, né? E as ideias novas de plantio. Mas enfim, bora pro tema de hoje, vamos pro replante. Então, pessoal, vamos começar. Ó, para fazer esse replante de hoje, eu vou usar simplesmente Sphagnum, tá? Porque a gente vai colocar elas no tronco e, igual eu falo para vocês, as Phalaenopsis são plantinhas que elas gostam de uma certa umidade para se desenvolver, então a gente vai ter que utilizar o Sphagnum para que elas não desidrate, não debilite, né, no período geralmente mais seco do ano, tá bom? Então, eu vou estar utilizando simplesmente Sphagnum, vou usar essas braçadeirinhas de plástico para poder amarrar elas lá, se vocês quiserem reproduzir isso aí na casa de vocês, né? Se não tiver abraçadeirinha de plástico, pode utilizar outra coisa, arame, barbante, fica a sua escolha, mas para plantar Phalaenopsis em tronco é sempre bom ter Sphagnum e nunca substitua Sphagnum por algodão nem nada do tipo, tá bom? Porque não dá muito certo. E igual eu falei para vocês, aqui eu geralmente não costumo plantar as minhas Phalaenopsis em tronco, né? Eu gosto mais de colocar elas nos vasos, porque assim elas conseguem se desenvolver e eu não preciso ficar me preocupando, né, de ficar molhando sempre. Mas essas aqui, como eu vou plantar elas lá naquele tronquinho, eu vou ter que ficar observando mais, né? Sempre que secar tem que molhar de novo, porque geralmente no tronco seca muito rápido. Mas acompanha aí, se você tem esse problema, se você quer plantar uma Phalaenopsis no tronco e não sabe como fazer, acompanha aí que eu vou mostrar para vocês um jeito legal e fácil, né? Que vai fazer com que elas tenham uma umidade legal para se desenvolver, não fique umidade excessiva para não correr o risco de apodrecer a planta, né? E nem uma umidade que seca muito rápido, né? Para a planta às vezes acabar debilitando, desidratando, perdendo folhas. Então assim, vai ser bem legal, mas vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar todas elas do substrato, tá? Então, ó, eu vou tirar essa primeira aqui para mostrar para vocês. E aí depois eu tiro as outras, né? Porque é praticamente a mesma coisa, não muda muita coisa não, tá? Então, a gente simplesmente tira. É bom, gente, quando vocês forem fazer isso de replante, tirar uma planta do substrato que ela tá e colocar em outro, é sempre bom molhar ela antes, porque assim, com as raízes úmidas, né, ela vai ficar mais flexível as raízes e vai evitar com que acabe quebrando, acabe danificando muita raiz da planta, tá? Então, é sempre bom tá um pouco mais úmido para que vocês fiquem até mais fácil, né? Para que fique até mais fácil de retirar aí o substrato. Essa aqui vocês podem observar, ó, que ela tá praticamente no Sphagnum puro, coitada. Ela começou a perder bastante raiz, vocês podem ver que muitas raizinhas dela, tá vendo? Começou a apodrecer, olha só aqui no fundo. Olha só, tá vendo? Então, é isso que acontece se a gente não tira a planta do substrato velho que geralmente elas vêm. Entendeu? Sempre é importante vocês retirarem, porque senão, se for deixando isso aqui sempre e for molhando, deixando na chuva e tudo mais, quando você for ver, acabou. A planta já apodreceu, as raízes, tudo, já não tem nem mais jeito de salvar ela, né? Porque aí, pessoal, ela começa a apodrecer, quando vai deixando nesse substrato, ela vai apodrecendo de baixo para cima, o rizoma apodrece, aí as folhas vão amarelando da base, né, para a ponta e vai caindo uma por uma. Quando você vai ver a última folhinha que sobrou, você mexe nela assim, ó, acaba que ela sai sozinha porque já apodreceu o miolo tudo. Aí já não tem mais jeito, a planta não dá mais para salvar, né?
Porque geralmente para a gente salvar as Phalaenopsis, ela precisa ter o rizominho, esse pezinho verde. Então, para evitar todos esses problemas, né, essas canseiras aí de tentar salvar a planta, é simplesmente replantar, mesmo que esteja florida, tá? Ah, mas e se eu perder a floração, se a floração, né, durar menos? É melhor a floração durar menos, para você que quer cultivar, né? É melhor ela durar um pouquinho menos e você ter uma planta saudável para daqui um mês, mais ou menos, ela florescer novamente, do que você esperar acabar a floração, quando você for replantar, a planta já não ter mais jeito, acabar morrendo já, né? E aí você não vai ver a floração daquela planta mais nunca, entendeu? Então sempre é bom estar replantando, se você, né, quer cultivar, se você quer fazer com que ela se desenvolva e floresça várias vezes ao ano, tem que fazer isso, né, para a planta não debilitar, porque isso aqui, ó, ela vai perdendo raiz, vai desidratando, vai debilitando, o fungo ataca e aí já foi, né, a planta. Gente, olha só, plantas limpas, já retirei o substrato de todas elas, né? A gente vai estar plantando só 3 hoje, só que com o passar do tempo eu vou estar adicionando mais lá na árvorezinha, tá? Então já tá limpo as raízes, né? Tirei todo o substrato velho e agora a gente já vai pra lá pra poder amarrar elas, né? Posicionar certinho pra ficar bem legal. Então bora lá. Gente, olha só o tronquinho que eu arrumei pra plantar elas, tá vendo? Eu achei que ficou muito legal. É um tronquinho bem interessante, ó. Isso aqui é um tronco de um pé de laranja, né? E assim, eu fiz alguns testes com esse outro aqui que eu plantei, vocês podem ver. Aqui eu coloquei algumas bromélias, platycerium, né? Do mesmo tronco, da mesma planta. E aí, todas as orquídeas estão se desenvolvendo bem. Inclusive, ó, o bulbophyllum tá brotando, tá vendo? Então, como eu tive um resultado bom nesse tronco com essas que eu coloquei aqui, eu vou estar colocando as Phalaenopsis nesse outro aqui. Já dei uma limpadinha nele, tá? Já dei uma lavadinha aí, para poder tirar a sujeira e tudo mais, né? E aí agora a gente vai estar posicionando elas. Então, gente, ó, vamos lá, vamos começar a fazer o plantio. E é o seguinte, para a gente poder posicionar as Phalaenopsis em tronco assim, né, para não ter nenhum tipo de problema com o apodrecimento, principalmente do miolinho dela, a gente tem que colocar elas mais deitadinhas, mais viradinhas assim pro lado, tá? Não pode ser nunca totalmente reta para cima assim, porque na natureza, no ambiente natural dessas plantas, elas ficam sempre mais para lateral. Exatamente para quando chover, quando tiver um período de mais umidade, né, não ficar água empoçada aqui e não acabar matando a planta. Então, a gente vai estar posicionando elas todas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Eu vou começar com essa aqui, que tá mais fácil. Eu vou amarrar ela bem aqui desse jeitinho, né? Vocês podem ver, eu só posicionei ela aqui. As raízes estão todas aqui. Agora eu vou simplesmente pegar o esfagno e vou cobrir as raízes. Só por cima, não vou colocar lá no miolinho dela, não. Aí eu vou estar utilizando o esfagno, gente, é sempre bom vocês usarem ele mais fofinho, tá? Não fiquem prensando ele demais não, que quanto mais compactado ele fica, mais umidade ele vai manter por mais tempo, tá? Então é legal utilizar ele mais fofinho. E aí, ó, a gente vai cobrir, tá vendo? Por cima aqui das raízes com ele. Então, ó, eu vou cobrir aqui, ó. E simplesmente depois disso eu vou vir com a abraçadeirinha de plástico, né? E vou estar amarrando aqui e prendendo a planta para que ela fique firme, né? E na posição correta. Então eu vou fixar ela aqui, vou prender ela aqui direitinho. E aí eu já volto para a gente estar posicionando as outras, tá? Olha só, gente, vocês podem ver, eu já amarrei, ela ficou bem firme, tá vendo que ela não ficou caindo? Então, assim, o segredo para vocês plantarem as Phalaenopsis no tronco é fixar ela bem, para ela não ficar caindo de um lado para o outro, né? Não ficar mexendo, colocar a camada necessária de esfagno para não ter excesso de umidade e nem falta de umidade para elas, né? E é isso, ó, posicionar ela, né, do jeitinho certo. Então, aquela ali a gente já posicionou, agora eu vou posicionar aqui, ó, essa que tá florida, olha só que linda que ela tá. E essa plantinha, igual eu falei pra vocês, eu queria colocar ela mais nesse cantinho aqui, ó. Sabe, eu queria colocar ela nessa beiradinha aqui, só que pra fazer isso, igual eu falei pra vocês, eu tenho que deixar ela mais deitada pro lado. Aí eu não sei se vai dar muito certo eu colocar ela aqui. Aí eu vou posicionar todas as três, né? Todas as três viradas para esse lado, porque o lado de lá vai ficar virado para a parede, né? Então, elas ficarem sempre posicionadas aqui para onde tem mais luminosidade, né? Para elas estarem se desenvolvendo bem.
Então essa aqui eu acho que eu vou colocar ela desse jeitinho aqui, ó. Eu vou tentar amarrar ela de alguma forma assim, igual eu falei pra vocês, mais deitadinha, né? As hastes dela vão ficar caidinhas, tá vendo? Mas não tem problema não. O que importa é a gente posicionar o vegetal da planta da maneira certa para que ela não acabe morrendo, tá bom? Agora não é hora de ficar pensando demais só na flor não. É mais no vegetal, na posição, no jeito certo de plantar elas. Aí eu vou colocar essa aqui e a outra que eu tenho ali, eu vou colocar mais aqui embaixo, ó. Eu vou colocar outra mais nesse canto aqui de baixo. Inclusive essa aqui ficaria legal, né? Colocar ela mais ali, ó. Eu acho que ali vai ficar o lugar mais legal para colocar elas, gente. Eu vou estar posicionando ela aqui, eu acho, ó. E aí a outra eu coloco ali em cima, né? Enfim, eu vou decidir aqui primeiro, aí eu já volto com vocês, com elas já amarradas, mas para poder fixar elas vai ser a mesma coisa que eu fiz com aquela ali, né? Só posicionar, colocar uma camadinha de esfagno fina por cima, amarrar bem firme para que a planta não fique caindo de um lado para o outro, né? E aí tá feito o plantio. Então vou terminar aqui, vou posicionar essas outras duas que faltam e já volto com o resultado final, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, né? Só mostrando eu amarrando as plantas tudo do mesmo jeito. Então, pessoal, depois de algum tempo organizando tudo, né, e posicionando elas, o resultado final ficou esse. Olha só que legal. Eu achei que ficou muito bonitinho, ficou bem natural aí o jeito, né, que eu posicionei elas. Essa aqui, inclusive, ó, ficou perfeita a posição, exatamente igual fica lá no ambiente natural delas, né? E eu tentei preservar o máximo possível das raízes, né? Por isso que demorou um pouco para eu poder amarrar elas de uma forma que elas fiquem firmes, que isso é muito importante, tá? Se você for plantar uma phalaenopsis em um tronco, for reproduzir isso aí na sua casa e elas ficar bambas, se começar a ventar ou você for molhar, elas ficar caindo de um lado para o outro, não vai dar muito certo, tá? Então elas têm que ficar bem firmes, bem fixadas, mas você tem que evitar ao máximo danificar muito as raízes, né? Então olha só que legal que ficou. E igual eu falei pra vocês, né? Hoje a gente plantou só essas três, mas eu quero colocar mais algumas outras. Só que colocar dessas grandonas aqui, eu acho que tampa muito o espaço. Então eu tava pensando em pôr nesses cantinhos, nesses tronquinhos aqui, tá vendo? Esses pedacinhos que ficou mais vazio. Eu acho que o principal que ficou mais vazio foi esse aqui, né? Dá pra colocar um aqui e outro aqui também, ó. Pra tampar mais aí, né, o tronco. Eu acho que vai ficar muito bonitinho. E colocar as mini phalaenopsis. Penso tanto que vai ficar bonitinho quando todas essas florescer junto com as mini phalaenopsis aí no meio. Vai ficar uma coisa muito linda, cheia de flor para todos os lados aí, né? Tudo quanto é jeito de flor, porque aqui cada uma dessas que eu plantei é de uma cor diferente, né? Aquela ali ela é branca, ela tá até com as florzinhas ainda. Essa aqui ela é um roxo bem escuro, ela é bem bonita mesmo. E essa aqui, né, já é essa cor um rosinha mais clarinho e o labeluzinho dessa aqui também é diferente, né? Um labeluzinho mais aberto, big lip, e eu achei muito bonitinha. Então assim, vai ficar bem mais legal, né, a gente colocar outras mini aí no meio para compor o arranjo inteiro. E aí nesse cantinho aqui, ó, como aqui, gente, ó, dessa parte pra baixo não dá mais pra pôr orquídea, tá? Porque fica muito próximo do chão e aí corre o risco de quando chover ou então quando for molhar, né, respingar terra nas plantas, aí não funciona não, tá? Se ficar respingando terra no vegetal, principalmente das phalaenopsis, dá fungo e bactéria em uma semana praticamente e a planta acaba morrendo aí, apodrecendo, tá? Então por isso tem que ter uma certa distância do chão para não ter esse risco de contaminação, tá? Aí nesse canto aqui, ó, para não ficar muito vazio, eu coloquei Platycerium, né? O chifre de veado aí, ó. Eu acho que ficou muito legal. Depois eu ainda tenho que organizar um pouco mais esse vaso aqui que eu coloquei o tronco, né? Porque ele ainda tá meio bambo para um lado e para o outro, mas enfim, o que eu queria mostrar principalmente para vocês hoje era o arranjinho aí, né? A árvorezinha com as phalaenopsis, ficou muito legal e ainda vai ficar mais interessante do que tá, né? E aí vocês deixam aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem, eu gravo o vídeo colocando as outras. Eu só vou organizar aqui, eu acho que semana que vem eu já venho com o vídeo, né? Terminando aí, pra gente completar esse arranjo, enfim. Os cuidados, vamos lá.
Igual eu falei para vocês, geralmente aqui, né, onde eu moro, a gente tem uma época mais chuvosa do ano e outra bem seca. Então a gente já está na época mais úmida, mais chuvosa, e elas vão se desenvolver agora nesse período perfeitamente. Só que quando entrar seca, que a umidade ambiente diminui muito, eu vou ter que ficar sempre de olho nelas, porque de um dia para o outro já seca aquele esfagno ali, porque a gente colocou ele mais fofinho. Então, dependendo do jeito, eu vou ter que molhar quase que todos os dias, né? Só que assim, agora com o expressorzinho, o jeito que eu tô molhando as plantas aqui, a umidade do ambiente tá bem legal. Então, quanto mais umidade tiver no ambiente, melhor as Phalaenopsis vão se desenvolver nos troncos. E eu vou aproveitar para pegar elas, colocar nesse cantinho aqui, né? Porque sempre quando você coloca próximo de uma parede, a umidade para elas melhora. Então, eu vou colocar aqui entre essas plantas, né? A parede ali, e aí o sombreamento esse aqui é de 80%, mas pode colocar no de 70%, não tem problema não. E observar sempre a umidade, né? Porque o que pode atrapalhar o desenvolvimento aí e fazer com que elas não fiquem muito bonitas, né? É simplesmente isso. Ou é o excesso de umidade ou a falta. Geralmente a falta de umidade debilita bastante as Phalaenopsis, então assim, tem que observar. Se você não gosta de ficar molhando direto, de ficar sempre ali em cima olhando, é melhor você pegar e plantar nos vasinhos, né? Igual eu fiz com essas aqui, que aí não precisa ter tanta preocupação, porque aqui mantém uma umidade por mais dias, né? Agora, no tronquinho seca mais rápido. Isso que eu tô falando, gente, é para quem mora em região seca, em região quente, que a umidade ambiente é muito baixa, tá bom? Agora sim, quem mora em uma região mais úmida o ano todo, nossa, vai ter um desenvolvimento super bem, né? Perfeito aí, que elas vão estar se desenvolvendo. Então, assim, o segredo mesmo é essa umidade. Aí, é sempre um lugarzinho mais úmido, né? O ambiente também. Coloca várias plantinhas ao redor do tronquinho. Se você for fazer isso, né? Coloca várias plantinhas ao redor ali assim, ó, que vai ajudar muito também nessa umidade. Mas enfim, é isso. A adubação é a mesma coisa. Essas aqui eu não vou colocar adubo orgânico, porque fica estranho ficar colocando aquele tanto de trouxinha aqui no tronco, né? Então só vou utilizar o de crescimento, que eu sempre uso em todas elas, e o de floração. Alternando eles entre as semanas, né? Então uma semana eu uso crescimento, a outra floração. E aí eu vou sempre alternando dessa forma, né? Mas é bem importante também pegar um pouco de sol, tá? Não pode ficar totalmente na sombra, porque senão elas não desenvolvem muito bem. E enraizador também eu não uso, tá? Se você quiser utilizar não tem problema nenhum, mas geralmente eu não uso aqui nas minhas não, tá bom? Mas é isso, gente. Já falei um pouquinho aí sobre como eu vou cuidar, algumas dicas aí para vocês que moram em regiões mais secas, né? E eu espero ter ajudado. E se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, porque eu amei, eu achei que ficou muito bonitinho, né? Ainda falta completar, mas do jeito que tá aqui agora já ficou bem legal. E quem gostou, peço para curtir aí, curte para ajudar o canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação aí, para sempre que eu mandar vídeos novos, ideias novas aí de plantio, né, vocês estarem recebendo, tá bom? Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom, pessoal? Tchau, tchau e beijão.